Bem, bom dia a todos. Para mim é um grande prazer, uma grande honra estar aqui. Estar aqui no Congresso da CUT. Para mim também fui um pouco surpreendido de ser o primeiro a falar. Estava esperando primeiro a sabedoria do Ladislau e do companheiro Pasquito, para depois então fazer uns comentários. Mas, enfim, deixa eu só fazer uns comentários assim mais ou menos gerais, e aí talvez um pouco mais pendendo para o geopolítico, porque eu não sou um economista, e então depois, quem sabe no debate eu posso participar também à luz dos comentários feitos pelos dois outros professores. Bem, em primeiro lugar, dizer que a questão do domínio do capital financeiro sobre o capital produtivo não é uma coisa absolutamente nova. Isso já houve. Um pensador austríaco, marxista do início do século XX, eu acho, chamado Hilferding, que inclusive cunhou a expressão, se eu não me engano, hiperimperialismo, que seria um domínio de todas as atividades produtivas pelo capital financeiro, e com uma consequência que ele imaginava que pudesse ser positiva, que era evitar inclusive as guerras. Mas o que não ocorreu, porque pelo contrário, imediatamente depois dos escritos deles veio a Primeira Guerra Mundial. Mas eu acho que, de qualquer forma, esse processo que, digamos, se anunciou já nessa época, no final do século XIX e início do século XX, ele foi retomado de maneira muito forte nos anos 80 e 90, principalmente, onde ele ganhou também até, digamos assim, um foro de ser uma doutrina, né, que corresponde em grande medida ao que se chamou o Consenso de Washington. Mas pelo Consenso de Washington havia assim digamos, o mantra do Consenso de Washington eram três termos: liberalização, desregulamentação e privatização. Isso, na realidade, foi o que o Brasil, inclusive, digamos, os reformistas da época, reformistas entre aspas, da época, tentaram fazer já no final dos anos 80, mas sobretudo nos anos 90, com relação à economia brasileira. Desregulamentar, privatizar e liberalizar em relação ao comércio internacional. Só que, evidentemente, essas coisas ganharam uma dimensão muito mais ampla em virtude de tendências também mundiais. Não vou entrar aqui especificamente, porque eu imagino que o Ladislau vai mencionar, digamos, os fatores que acabaram levando à grande crise de 2008, mas eu queria só fazer uma outra referência que eu acho que é importante, que é entender também que essa tendência à financeirização, para usar esse termo difícil de pronunciar, é uma tendência mundial. Eu acho muito importante nós termos consciência, quando nós falamos da desindustrialização no Brasil, é verdade, a verdade é duplamente grave, porque no Brasil é desindustrialização acompanhada da desnacionalização. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Hoje procura para ver onde é que há um industrial brasileiro é cada vez mais difícil, porque mesmo, eu participei até de um grupo que tentou fazer, que fez um projeto Brasil Nação, Samuel Pedro Guimarães está aqui, outros, Ladislau também, creio que é signatário do documento, mas a coisa mais difícil era encontrar um empresário nacional que quisesse participar do documento, que era sobre um projeto nacional. Acho que o melhor que se fez foi encontrar alguns executivos que haviam sido empresários e que agora eram executivos assim, da BIMAC ou da Bifina, porque empresário mesmo produtivo é difícil encontrar. Muitos deles que continuam tendo suas empresas, não vou entrar no detalhe disso, mais uma vez imagino que o Ladislau vai fazer, muitos deles ganham mais dinheiro no mercado financeiro do que com a atividade produtiva, e isso reduz o interesse deles pela parte da defesa de uma política industrial, etc. E outros simplesmente venderam as empresas e passaram a ser representantes de empresas estrangeiras, né? E isso com graves consequências para o Brasil, não só em termos de emprego, mas também em termos de pesquisa científica e tecnológica. Eu me lembro que quando foi vendida a Metal Leve para uma empresa alemã, a primeira coisa que ela fez foi fechar o departamento de pesquisa. Depois ela também diminuiu as atividades produtivas e passou a adquirir grande parte da sede na Alemanha. Mas eu queria sublinhar também que é também um fenômeno mundial. Quer dizer, se nós formos olhar hoje, por exemplo, o que está ocorrendo, vamos pegar dois exemplos, a França e a Grécia, dois exemplos bem diferentes, né?
Na Grécia, claro que são países com um grau de desenvolvimento muito distinto, então você vê que na Grécia há um estrangulamento total da economia. Agora se fala de uma pequena recuperação, mas apesar da pequena recuperação, continua a fuga de trabalhadores, principalmente de trabalhadores jovens, para outras partes da Europa. E no caso da França, onde essa questão teve também em jogo, e a questão da inserção na globalização, houve a eleição do Macron, candidato de centro-direita, digamos assim. É claro que é impossível, numa competição entre o Macron e a Le Pen, deixar de ficar pelo menos aliviado de que a Marine Le Pen não ganhou, porque ela é racista, fascista, enfim, com todas as outras características que se tem. Mas na realidade o Macron, que chegou a ter 60% ou 70% de popularidade, hoje já está reduzido a menos, a 40%, cerca de 40%. É uma queda, parece que inédita na França, por causa justamente das medidas similares, embora lá o nível seja outro, ao que está se fazendo no Brasil, que é reduzir a estabilidade do trabalhador, as garantias do trabalhador, tornar o mercado, digamos assim, entre aspas, mais eficiente, mas ao preço de um aprofundamento da injustiça social. Bem, como eu disse, no Brasil temos assistido nos últimos anos uma queda do percentual do produto industrial no PIB, acompanhado de uma fortíssima desnacionalização. E aqui eu também queria fazer um comentário, porque o problema não é só você deixar de ter atividade industrial, mas é também você começar a pouca atividade industrial que sobra, muitas vezes até com incentivo, ela se faz nos setores que geram menos valor agregado, né? Quer dizer, a parte toda de planejamento da produção, de design, de propriedade intelectual, etc., está nas matrizes no exterior. Eu acho que esse é um outro aspecto importante a se ter em conta quando se discute o que é um modelo para a sociedade brasileira. Não é uma coisa pequena. Quando tivemos em várias das negociações internacionais, sobretudo na famigerada ALCA, e eu quero aqui prestar uma homenagem especial ao Samuel, e à CUT em geral, mas ao Samuel, que ajudou muito a combater um acordo que seria nocivo para o Brasil. Mas o Brasil, naquelas circunstâncias, quando o presidente Lula foi eleito, nós até tentamos negociar algo que fosse menos nocivo. Quando nós conseguimos avançar um pouco, o acordo passou a ser desinteressante para os Estados Unidos. Essa que por quê? Porque o ponto as coisas que eles mais queriam se referiam a questões ligadas a serviço, propriedade intelectual, coisas que nós havíamos conseguido excluir da negociação, aí eles se desinteressaram. Eu acho que é muito importante nós termos presentes também, na situação atual, a destruição do Estado que está ocorrendo. Isso é algo absolutamente fundamental. Não há desenvolvimento nacional, não há possibilidade de você sair de uma situação de subdesenvolvido para ser um país em desenvolvimento, a não ser talvez um país muito pequeno, mesmo assim eu tenho dúvidas, sem um fortíssimo apoio do Estado. Hoje, ou ontem mesmo, eu li um artigo que criticava um pensador estrangeiro aí que veio para uma dessas, um economista sociólogo que veio para uma dessas atividades aqui, patrocinadas por um grande jornal local. Eu estava lendo isso ontem, e ele dizendo, não, aqui é o capitalismo de compadrio, né? Criticando o fato de haver, não estou defendendo o compadrio, mas digamos, criticando o fato de haver poucos industriais com muito apoio do Estado, e a receita dele era diminuir o apoio do Estado. Ora, um dos pouquíssimos países que saíram do estado de subdesenvolvimento e passaram para o estado de país desenvolvido, como é o caso, dois casos bem diferentes, a China, que está ainda passando, mas digamos em grande dimensão, e que é um país, obviamente, em que o Estado tem uma enorme presença, e é um país capitalista, como é o caso da Coreia do Sul, que teve também altíssimo apoio do Estado, que regulamentava inclusive os grandes conglomerados, se lidava com eles diretamente, como aconteceu no Japão décadas antes, e que se responsabilizava pela ciência e tecnologia. E vamos pensar numa coisa, até os Estados Unidos, que é pátria
né? Os Estados Unidos, que são a pátria do capitalismo, hoje, a mais proclamada, em algo essencial como é a pesquisa de desenvolvimento, 50% dessa pesquisa, ou mais, quando eu trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia, era 50%, é financiada pelo Pentágono. Privatizar significa absolutamente, digamos, diminuir a força de trabalho e diminuir também a capacidade de inovação. É isso que significa. E, em cima disso tudo, desnacionalizar. Quer dizer, há uma inocência aparente no termo de privatizar, que diz, não, vai passar do Estado para o empresário nacional, que vai continuar. Não, não é nada disso. Você vai passar para uma empresa estrangeira que estará subordinada a interesses do capital financeiro não do nacional, mas do capital financeiro do seu país de origem, e que progressivamente vai diminuir a atividade produtiva, progressivamente, sem falar naturalmente da atividade de ciência e tecnologia. Bem, outra coisa, uma outra observação que eu queria fazer, porque isso é uma coisa que me ocorreu nos últimos tempos, assim, vendo o que está acontecendo, com a velocidade que está acontecendo. Eu e alguns pouquíssimos aqui, eu não sei se o Ladislau, mas o Samuel da minha geração, nós acompanhamos o governo que emergiu do golpe militar de 64. E eu estava pensando, não só nos militares em geral, mas eu estou pensando naquele período em que predominava a ideologia das fronteiras ideológicas e que predominava a ideia da interdependência, né? Que é o período do Roberto Campos, da dupla Campos Bulhões. O Roberto Campos chegou a ser chamado de Bob Fields pelo trabalho que ele fez antes do BNDES, um trabalho em favor do capital estrangeiro, mas nem naquela época houve uma tão violenta e tão rápida destruição dos elementos de proteção do trabalhador brasileiro e de presença do Estado. É uma coisa impressionante quando se vê o que está acontecendo hoje, nesses últimos ano e meio, é mais do que aconteceu no período Roberto Campos Bulhões, sem comparação, que bem ou mal tinham lá uma visão, ainda que distorcida ou com outros objetivos, distorcida na minha opinião, mas enfim, em que a presença do Estado, em que o termo desenvolvimento aparecia. Né? Hoje em dia não, nem mais disso se fala, o que é algo que impressiona muito, que eu acho que para uma pessoa da geração como a nossa, Samuel, é algo extremamente que marca uma diferença e uma gravidade especial nessa nova situação. Bem, tudo isso obviamente tem um impacto muito grande e numa situação de crise, aproveitando, então a crise está sendo aproveitada para fazer isso de maneira acelerada, porque a crise de alguma maneira paralisa, até, enfim, eu não conheço, que as pessoas que conhecem a prática poderão dizer melhor do que eu, mas os estudos clássicos, inclusive, sobre questões, sobre a capacidade de luta do operariado, ela é limitada em períodos de desemprego. Pode não ser limitada, digamos, nos sindicatos mais organizados, mas fora dos sindicatos organizados ela é mais limitada, porque as pessoas estão lutando pelo emprego. Outro dia eu estava lendo uma notícia, que não é nem sobre greve, não é nem sobre política, mas sobre o assédio às mulheres em empregos públicos. É muito mais difícil elas reclamarem do assédio, porque o que está em jogo é a sobrevivência, é o emprego. Se elas saem daquele emprego, não tem outro. Então, é algo que também tem a ver com o Brasil. Deixe-me só mencionar aqui 2 ou 3 coisas. Tudo isso se insere no quadro da globalização, na famosa globalização, que é um fenômeno até certo ponto inevitável por causa da tecnologia, mas da maneira como ele tem sido conduzido por grandes empresas e pelo capital financeiro, ele tem algumas consequências específicas. Uma delas é o aumento da desigualdade. O aumento da desigualdade é um fator real, não só no Brasil, nos últimos 2 anos, mas ela porque no Brasil, ao contrário, é um dos pouquíssimos países onde ela vinha diminuindo de 2002, 2003 para cá. Mas o aumento da desigualdade é uma característica de todo o capitalismo, o que leva, inclusive, à explicação de fenômenos do tipo Trump ou do tipo Marine Le Pen, porque eles encontram bodes expiatórios para os problemas causados pelo capitalismo e pela globalização. O bode expiatório, em geral, é o imigrante, ou é o trabalhador latino, ou é o negro, ou é a mulher, enfim, mas de qualquer maneira, através de atitudes discriminatórias, se procura resolver o problema, que o problema é real, é criado por essa globalização que não de maneira alguma cuida dos interesses dos trabalhadores em geral
e, sobretudo, dos mais pobres. E eu cito isso porque, claro, digamos, dizendo uma coisa aqui que não tem nenhum interesse, mas, enfim, se eu estivesse nos Estados Unidos e tivesse que escolher entre a Hillary Clinton e o Trump, eu teria escolhido a Hillary Clinton, porque, pelo menos, ela não é abertamente racista, não é abertamente contra imigrantes, não tem as atitudes agressivas como o Trump teve agora com a Venezuela. Eu fico pasmo, desculpe, isso é fora do assunto, eu fico pasmo com a falta de reação a uma coisa tão grave quanto a ameaça do uso da força contra um país sul-americano. Claro que já houve muitas outras manobras, mas a ameaça clara de uso da força contra o país sul-americano, eu não me lembro. Não me lembro. Na minha vida toda de diplomata e de estudioso, não me lembro de que isso tenha acontecido. O que é uma coisa gravíssima, porque mesmo que ela nunca seja implementada, o que é discutível, mas mesmo que ela nunca seja implementada, ela é um incentivo para que forças busquem depor um governo democrático através das armas, o que é extremamente grave para nós, porque é nas nossas fronteiras. Mas desculpe os parentes, mas é algo importante. Finalmente, eu queria fazer uma rápida relação entre três conceitos que, a meu ver, são fundamentais para que nós possamos compreender a realidade atual. Os três conceitos são desigualdade, democracia e soberania. Eu acho que eles andam juntos. Você não tem uma democracia real se você não tiver uma equidade social que garante, que dê realidade a essa democracia. Então isso é algo fundamental. Da mesma forma, você também não conquistará igualdade se você não tiver um governo democrático onde todas as forças políticas, sobretudo os mais pobres, se possam manifestar livremente. Mas esses dois termos, por sua vez, se ligam à soberania. Soberania pode muitas vezes parecer uma coisa distante, isso é uma coisa para diplomata, para intelectual ou para militar, mas não. Soberania é de todos nós. Já os pensadores antigos, quando eles falavam das cidades-estado e tal, eles diziam, e o Maquiavel repete eles, não existe cidadão livre se a cidade, se o Estado não for livre, porque ele fica subordinado àquelas posições que são tomadas pelo Estado, que por sua vez é subordinado. Então a liberdade individual e a liberdade de grupos sociais, ela é indissociável da luta pela soberania. Eu digo isso porque nesse momento a soberania brasileira está sendo ameaçada. Ela está sendo ameaçada no plano político-estratégico, porque até hoje não conseguiram explicar direito como é que é essa manobra militar que haverá na Amazônia. Às vezes dizem, não, são 2 ou 3, mas eu já ouvi também números diferentes, né? E de qualquer forma, eu fui ministro da Defesa, havia sempre o maior cuidado, e não só por mim, era tradicional dos militares em relação à Amazônia. Que coisa estranha, e justamente no momento em que você tem uma crise desse tipo da Venezuela, é não só estranho, como preocupante. E mesmo dando, digamos assim, fazendo um esforço de benefício, de inocência, imaginando que o objetivo inicial fosse só humanitário, que nunca é. O nosso podia ser, mas o de outros não era. Mas supondo que fosse, o Samuel se lembra como nós ficamos preocupados, por exemplo, quando houve algo parecido no Paraguai. Era também, e o objetivo também dito era humanitário, era questão de saúde, etc. Mas mesmo supondo que fosse, à luz da situação que nós estamos vivendo hoje no norte do continente, a parte da Amazônia, na Venezuela, tinha que parar imediatamente. Porque isso é como é que você vai permitir que um país que diz que ele pode usar a força contra o país sul-americano participe militarmente de uma ação na nossa Amazônia? É uma coisa inconcebível. Então, volto a ligar. Soberania, democracia e desigualdade andam juntas. E é impossível trabalhar uma sem ver as outras. Bem, eu poderia me estender, mas eu não vou fazer isso, porque o tempo que me deram foram 20 minutos. Mas eu queria dizer só algo digamos, que caracterizou a política externa do presidente Lula e que, de certa maneira, também procurou trabalhar contra esse domínio hegemônico do mundo por uma força, ou por um país, ou por um setor da economia de um país, que seria o setor financeiro, mas mais amplamente por um país, como é o caso dos Estados Unidos, que foi uma luta clara, dia a dia, para fortalecer uma relação do mundo mais equilibrada. Nós fizemos isso através da integração sul-americana, nós fizemos isso através da formação de grupos como Índia, Brasil, África do Sul, e mais tarde com os BRICS.
né, que foi realmente talvez o que mais tenha assustado digamos assim, os elementos desse chamado Estado profundo nos Estados Unidos, NSA, CIA, etc. E nós fizemos isso também aprofundando as relações com países em desenvolvimento em geral, na América Latina e na África. Esses comentários bastante genéricos, eu encerro aqui as minhas observações e passo a palavra ao orador seguinte, a coordenação para dar para o orador seguinte. Muito obrigado.